Olá, tudo bem? Mais uma vez, eu sou o Padre Bala, estou aqui para falar sobre palavra, leitura e evangelho de domingo, né? E 18º domingo do tempo comum, 2 de agosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está em nome do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despedi as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-vos aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. E então pegou os 5 pães e os 2 peixes e ergueu os olhos para o céu e pronunciou a benção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, estamos aqui no mês de agosto, mês vocacional, né? Um mês que é dedicado para aquele que tem vocação, né? E também dia 4 a gente celebra a festa do João Maria Vianney, quem é padroeiro dos padres. Então, hoje, todo este mês, estamos aqui para rezar pela ocasião dos sacerdotes, diáconos, ainda os leigos, ainda para os leigos. Então, hoje, as leituras, o Evangelho, convida a todos nós que experimentar o amor do Senhor Jesus, a compaixão do Senhor Deus, né? Aqui no Evangelho, a gente acabou de ouvir, Jesus está alimentando 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Tinha ainda as mulheres e crianças. Então, ele alimentou mais de 5.000, né? Aqui ainda os discípulos disseram ao Senhor, né? Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despedi as multidões que possam ir aos povoados comprar comida, né? Mas o que Jesus disse aqui? Jesus, porém, lhe disse que eles não precisam ir embora. Aqui Jesus fez um milagre tão grande, tendo, né, 5 pães e
2 peixes. Falaram que nós temos só isso. Jesus falou, trazer para cá. Ele fez um milagre. Distribuíram para todo mundo comeu. Sobrou e recolheram, colocaram e encheram, e 12 cestos ele que sobrou. Sim, irmãos e irmãs, aqui 2 coisas a gente pode entender. Primeiro é a compaixão do Senhor, o amor do Senhor. Jesus sabe, o povo estava no deserto, né? Aquele que seguiu Jesus são pobres. Também eles ficaram no deserto, longe da cidade. Deus percebeu a necessidade do seu povo, né? A dificuldade do seu povo, porque Ele é Deus. Como Pai conhece as necessidades dos seus filhos, Ele conheceu a necessidade dos seus filhos. Ele agiu como Pai, como Deus, como Salvador. Ainda na primeira leitura, segunda leitura, a gente pode ver aquele que tem relacionamento junto com o Evangelho de hoje. Na primeira leitura, né? Livro de Isaías, livro do profeta Isaías. Vós todos que estáis com sede, vinde às águas, pois que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro. Está fazendo um convite para banquete. Está convite para os pobres, aquele que não tem dinheiro, aquele que não tem condição para saciar sua fome, sua sede e a fome. Na segunda leitura, Paulo está dizendo na sua carta: nada pode nos separar do amor de Deus, manifestando em Jesus Cristo, na vida ou na morte. O amor de Deus sempre nos acompanhará. Sim, irmãos e irmãs, quando a gente acredita em Deus, quando a gente segue em Deus, a gente pode perceber a compaixão do Senhor, o amor do Senhor. Nada pode separar nós do Senhor. Nada pode separar o amor do Senhor de nós, porque Ele nos ama. Todos somos seus filhos e suas filhas. Vamos seguir a Deus igual o povo seguia no Evangelho. Claro que nosso Deus sabe todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, mas a gente tem que ficar diante do Senhor Deus, diante do nosso Pai. Então, tendo isso, continuamos a rezar, especialmente nesses dias. Eu estou convidando todos vocês que rezar pela vocação dos religiosos. E cada um de nós temos vocação. Ainda os casados, vocês têm vocação familiar, né? Como marido, você tem vocação para cuidar da sua família. Eu tenho a minha vocação para fazer minha missão. Então, hoje e todo esse mês, rezemos pela nossa vocação, pela nossa vida, e rezemos pela sabedoria do Senhor Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.